Vamos começar mais uma aulinha com a correção da tarefa da aula 21. 2. Observe o trem e complete com os números ordinais. Você sabe o que é números ordinais? Os números ordinais, eles indicam ordem ou posição. O número ordinal é sempre representado pelo algarismo, um ozinho pequenininho ou um azinho. Vamos completar? Primeiro, segundo, terceiro. E depois do terceiro? Quarto, quinto, sexto, sétimo. Agora responda. A. Pinte o primeiro vagão de verde. O primeiro vagão é o que está mais próximo do maquinista. Qual é? Primeiro é representado pelo número 1. Qual é? Vamos pintar de verde? Muito bem. B. Qual animal está no terceiro vagão? Primeiro, segundo, terceiro. Que animal é este? Vamos ler o nome? Galo. Galo. Então nós vamos escrever galo. C. Em qual vagão está o porco? O porco está aqui. Qual é a posição do vagão do porco? É o quinto. Então, nós vamos escrever aqui quinto. B. Quem está no último vagão? Último é o que acaba, é o que está no final. Quem está no último vagão? Muito bem, o boi. E. Circule o animal que está no segundo vagão. Primeiro, segundo. Que animal nós vamos circular? Muito bem, o cachorro. F. Qual vagão está vazio? Qual vagão não tem ninguém? Muito bem, o quarto vagão. G. Qual animal está no sexto vagão? Sexto vem antes do sétimo. Este é o sétimo. Então, este é o sexto. Qual é o animal que está? Muito bem, o sapo. 3. Organize os números abaixo em ordem crescente. O que é ordem crescente? É do menor para o maior. Vamos ler os numerais? 20, 18, 17, 15, 14, 16, 19, 11, 13, 12, 10. Antes da gente escolher qual é o menor, vamos analisar? 20 é um número grande ou pequeno? Grande. E 18? É um número grande ou pequeno? Grande. Então vai começar por esses? Não, não vai começar por esses. 17 é grandão ou pequenininho? É pertinho do 18, então é grande. E 15? Está perto do 17, mas não muito perto. Então ele também é grande. 14 também é grande. 16 está pertinho do 17 e do 15. Então ele é grandão. 19 está pertinho do 20. Então também é grande. Os números pequenininhos são 11, 13, 12 e 10. Desses números aqui, qual é o menor? Muito bem, o 10. Então, nós vamos riscar o 10 para a gente não se confundir, colocar ele aqui na linha e o que mesmo para separar? Muito bem, o tracinho. Vamos continuar analisando esses números. 11, 13 e 12. Qual está pertinho do 10 para ser o menor? Muito bem, o numeral 11. Então, nós vamos riscar o 11 e colocar ele aqui na linha. E agora, 13 ou 12 é o menor? Qual está mais pertinho do 11, o 13 ou o 12? Muito bem, o 12. Nós vamos riscar e escrever aqui 12 e colocar o que para separar? Isso mesmo. Então, agora, qual é o menor? Muito bem, 13. Então, nós vamos escrever 13.
Vamos riscar e escrever. Agora, nós vamos analisar estes números aqui. Vamos ler 20, 18, 17, 15, 14, 16, 19. Qual é o mais próximo? O que está mais perto do 13? Muito bem, o 14. Então, nós vamos riscar, escrever aqui. Vamos continuar? 20, 18, 17, 15, 16, 19. Qual está mais pertinho do 14? Muito bem, o 15. Então, nós vamos riscar o 15 e escrever aqui. E agora, qual está mais pertinho do 15? Vamos ler? 20, 18, 17, 16 ou 19? Muito bem, o 16. A gente vai riscar e escrever e colocar o tracinho para separar. 20, 18, 17, 19. Qual que está mais pertinho do 16 para a gente escrever aqui? Muito bem, o 17. Nós vamos riscar e escrever na linha. 20, 18, 19. Qual está mais próximo do 17? 18. Nós vamos riscar e escrever aqui 18, 19, 20. Qual é o que está mais próximo do 18 para a gente escrever aqui? Muito bem, 19. Então, nós vamos riscar, escrever, colocar o que para separar? Muito bem, a minha linha acabou. Então, tem que ir para a linha de baixo. Se você ainda tem linha, pode continuar a escrever. Então, qual é o último número? 20. 20 é o maior número. Então, nós vamos riscar, escrever aqui. E ele é o maior número. E 10 é o menor número. E a ordem crescente vai do menor para o maior. 4. Vamos contar o material dourado e registrar as quantidades. Isso é super legal. Nós vamos começar pelas unidades. Unidades são barrinhas ou cubinhos? Muito bem, são os cubinhos. 1, 2, 3, 4. Qual é o numeral? 4. 4 o quê? Unidades. E barrinhas? 1, 2, 3. 3 o quê? Dezenas. 3 dezenas e 4 unidades formam o numeral 34. Aqui tem cubinhos? Não. Se não tem cubinhos, qual é o número que eu vou colocar na unidade? 0. Quantas barrinhas tem? 1, 2, 3, 4. 4 dezenas e 0 unidades formam qual numeral? 40. Vamos contar aqui no material dourado amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cubinhos são 6 dezenas ou 6 unidades? Muito bem, 6 unidades. Mas aqui não tem barrinha. Então, qual é o número que eu vou colocar? 0. 0 dezenas e 6 unidades formam o numeral 6. Vamos para as barrinhas azuis. Barrinha azul. Não tem cubinho. Não tem dezena ou não tem unidade quando não tem cubinho? Muito bem, não tem unidade. Então, qual é o numeral que nós vamos colocar? Muito bem, 0. E quantas barrinhas? 1, 2. 2 barrinhas são 2 dezenas. Vamos ler o numeral que nós formamos? 2 dezenas e 0 unidades formam o numeral 20. E aqui? 2 cubinhos. 2 cubinhos, 2 unidades. 1 barrinha, 1 dezena. Vamos ler o numeral que foi formado? 1 dezena e 2 unidades formam o numeral 12. E aqui não tem cubinho. Qual é o número que nós vamos colocar? 0. E na dezena, qual é o número que nós vamos colocar? 1, porque tem uma barrinha. 1 dezena e 0 unidades formam o numeral 10. Qual o menor número representado?
O menor número, ele não pode ter nada na dezena. Qual é o número que não tem nada na dezena? Muito bem, o numeral 6, que nós vamos escrever 6. 5. Resolva situações problema. C. Havia 5 bexigas. Uma estourou. Quantas bexigas sobraram? Problema. É ótimo para resolver. A gente só precisa analisar e estudar, ler o problema para a gente poder resolver. Vamos ler de novo? Havia 5 bexigas. Então, a primeira informação é os 5 bexigas. Para a gente fazer o nosso cálculo, qual vai ser o primeiro número que nós vamos usar? Muito bem, o numeral 5. Cálculo é conta. Uma estourou. Se uma estourou, o que aconteceu? Ficou mais bexigas ou menos bexigas? Muito bem, ficou menos. Menos, o sinal de menos, é uma adição ou é uma subtração? Muito bem, é uma subtração. Qual é o sinal da subtração? Muito bem, menos. Quantas estouraram? Uma só. Então, qual é o número que nós vamos colocar aqui? Muito bem, o numeral 1. Vamos continuar a analisar os nossos problemas? Quantas bexigas sobraram? Chegou na pergunta. O que eu vou colocar aqui? Muito bem, o sinal de igual. Então, vamos ler o cálculo? 5 menos 1 igual a... Igual a quanto? Vamos desenhar para ficar mais fácil de entender? O que nós vamos desenhar? 5. 5 o quê? Bexigas. 1, 2, 3, 4, 5. Menos, nós vamos riscar. Nós vamos riscar quantas bexigas? 1. Então, vamos riscar 1. Quantas sobraram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Isso significa que 5 menos 1 é igual a 4. E a resposta do nosso problema? Porque a pergunta dele era: quantas bexigas sobraram? 4 bexigas. D. Luana tinha 8 bonecas. Ganhou mais uma boneca de sua tia. Quantas bonecas Luana tem agora? Vamos analisar? Para a gente poder fazer o cálculo, que é a conta. Luana tinha 8 bonecas. A primeira informação é 8 bonecas. Então, meu primeiro número do cálculo é 8. Ganhou mais uma boneca. Se ela ganhou, ela ficou com mais ou com menos? Isso é uma adição ou uma subtração? Muito bem. E qual é o sinal da adição? O sinal de mais. Então, qual é o sinal que nós vamos colocar aqui? Mais. Mais quantas ela ganhou? Uma. Qual é o numeral que eu vou colocar aqui? 1. Olha, já está se formando o nosso cálculo. 8 mais 1. Vamos continuar a ler o problema. Quantas bonecas Luana tem agora? Já chegou na pergunta. Então, o que nós vamos colocar aqui? O sinal de igual. Vamos ler o cálculo? 8 mais 1 igual a... Vamos desenhar para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desenhei 8 bonecas. E agora? Eu vou desenhar mais uma boneca. É igual a quanto 8 mais 1? Agora a gente tem que contar tudo juntinho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 mais 1 é igual a 9. Qual é a resposta do problema? Quantas bonecas Luana tem agora? Ela tem quantas bonecas? 9 bonecas. 6. Observe as figuras e fale em voz alta o nome de cada uma delas.
Ligue as figuras que terminam com o mesmo som. Terminar com o mesmo som é rimar. Gato rima com coração, sol ou pato. Tem que terminar com o mesmo som. Escute. Gato, coração. Coração termina com são. E rima com gato que termina com ato? Não. E sol? Rima com gato? Não. E pato? Rima com gato? Sim, termina igual. Avião rima com pato? Não, porque o som é diferente. Avião rima com sol? Não, o som final é diferente. Avião rima com coração? Sim, porque os dois terminam com ão. E caracol rima com pato? Caracol termina com ol. Pato termina com ato. É igual o som? Não. Então rima? Não. Caracol rima com sol? Sim, porque sol e caracol termina com ol. 7. Pinte o nome das figuras. Para pintar o nome das figuras, nós vamos precisar ler. E para ler, nós precisamos pegar o nosso dedinho, passar debaixo das letrinhas para a gente fazer os sonzinhos e as boquinhas. Vamos lá? Essa é a figura do rei. Do. Não. Rei. Rei. Nós encontramos rei. Vamos pintar. Essa figura é do capitão. Vamos procurar? Banana. Banana? Não. Navio. Capitão. Capitão, nós encontramos. E essa figura do soldado? Soldado. Ai, já estava na primeira. E esse homem mascarado aqui com uma bolsa de dinheiro na mão? Ladrão. Vamos procurar. Ladrão. Ladrão. Já encontramos, então nós temos que pintar a palavrinha. Moça. Vamos procurar a palavra moça. Coleção. Coleção. Não. Moça. Moça. Nós encontramos a palavra moça. Aqui é a figura do coração. Porta. Porta. Foca. Coração. Vamos pintar coração? Muito bem. 8. Ligue cada figura à sua letra inicial. Letra inicial é a que começa. Então, a gente vai ter que falar o nome das figurinhas bem devagarzinho para a gente ouvir e perceber a boquinha da primeira letra. Este é o... Muito bem. Rei. Vamos falar bem devagarzinho. Rei. Que letra é essa? Vamos fazer os sonzinhos para a gente reconhecer? Rei começa com qual letra? Muito bem, com a letra R. Capitão. Vamos procurar o sonzinho dessa letra. Muito bem, nós já encontramos. É a letra C. E essa aqui? Soldado. É o som. Muito bem, é a letra S. E esse quem que é? Ladrão. Vamos lá. É a primeira letra. Vamos procurar o sonzinho dela?
Qual que é a primeira letra de ladrão? L, porque a língua vai atrás do dente. E essa figura? Moça. É esse som. S, Muito bem, a letra M. E esse? Coração. Qual que é a primeira? Muito bem, vamos procurar? Coração começa com a letra C. 9. Observe o céu de onde você mora durante a manhã e noite. Depois, desenhe o que você viu. Eu observei o céu aqui da minha casa de manhã e apareceu o sol. E à noite apareceram duas coisas: a lua e as estrelas. Apostila 22, página 1. Nós vamos começar completando o cabeçalho com o nome da sua escola, o nome do seu professor ou da sua professora, a sua turma de primeiro ano e o seu nome completo e bem bonito. 1. Acompanhe a leitura do texto com o seu professor. O texto. Qual é o título deste texto? O que é título mesmo? Título é o nome do texto e o nome do texto sempre está em destaque. Vamos ler o título deste texto? O trânsito. Trânsito? O que é isso? Vamos ler para descobrir? O trânsito é o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, avenidas e rodovias. Para organizar este movimento, há os sinais de trânsito, os semáforos, as faixas de pedestres, as placas de sinalização e as leis de trânsito. As leis de trânsito estabelecem as regras para motoristas e pedestres. Então, o que é trânsito? É a rua onde os carros passam, os ônibus, as pessoas andam para chegar nos lugares. E para organizar isso, existem os sinais de trânsito, semáforo, faixa de pedestre, as placas. E também o trânsito tem leis, e elas são as regras que é pedestre, pessoas que andam a pé na rua e os motoristas. O que são motoristas? As pessoas que dirigem carro, moto, caminhão e ônibus. E essas pessoas todas precisam obedecer às leis do trânsito. O semáforo de veículos. Olha, tem semáforo para veículo. Tem 3 cores: vermelho, que significa pare, amarelo, que é atenção, e verde, que é siga. O verde, siga, é porque o carro pode passar. O amarelo é porque o sinal vai fechar. Então, o motorista tem que diminuir a velocidade porque o vermelho vai acender. O que é isso? O vermelho vai acender. O carro vai ter que parar. O semáforo de pedestres. Olha, pedestre também tem semáforo. E ele tem 2 cores: vermelho, que significa pare, e verde, que significa siga. Vermelho, o pedestre não pode atravessar a rua. E verde, ele pode. Faixa de pedestre. São listras brancas pintadas no chão, para que as pessoas possam atravessar a rua. O pedestre, ele tem que atravessar na faixa de pedestres para não ser atropelado. Placas de trânsito. Serve para orientar pedestres e motoristas. Quando está escrito pare, o que é para fazer? Para parar. Aqui é a curva que é para um lado, aqui é a velocidade, aqui é moto que vai passar na rua, aqui é o ônibus que tem na rua. Olha lá, isso aqui indica que tem semáforo por perto. Essa é porque o carro pode andar nos 2 sentidos da rua. E de estacione. É super legal as placas de trânsito. Para se locomover, as pessoas utilizam os meios de transportes.
Eles podem ser terrestres, aquáticos e aéreos. Que é isso? Terrestres, aquáticos e aéreos? Vamos continuar a leitura para descobrir? Transportes terrestres são aqueles que se deslocam na terra, como carros, motos, bicicletas e caminhões. O que é deslocam? É o que anda. Os transportes terrestres têm rodas. Vamos ver os transportes terrestres? Olha lá o caminhão de bombeiro, ambulância, bicicleta, moto, o ônibus escolar, caminhão. Olha o tanto de caminhão que tem. O que é isso? Muito bem, é viatura, é o carro da polícia, carro. Olha, tem metrô, tem trem. Transportes aéreos são aqueles que se deslocam no ar, como aviões, dirigíveis, balões, helicópteros e foguetes. Olha que legal! Aéreos é porque eles estão no ar, eles andam no ar. Eles têm rodinhas para sair da terra e ir para o ar. Olha os tipos de avião. Esse aqui se chama dirigível. Ele é um tipo de balão que dá para dirigir. Este são tipos de helicóptero. Transportes aquáticos são aqueles que se deslocam na água, como navios, jangadas, barcos e submarinos. Transporte aquático não tem rodas. Este é o submarino. Navio, barco, esse navio é grandão. Conhecendo as placas de sinalização de trânsito. Sinalização é um sinal. A placa de trânsito é um sinal de trânsito que mostra o que o motorista deve fazer. Pare. O que significa isso? Parada obrigatória. Geralmente tem isso nas esquinas, porque um carro tem que parar para o outro passar. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Olha lá, é uma buzina com uma faixa. Isso significa que é proibido. Esta placa de proibido acionar a buzina ou sinal sonoro, ou seja, de buzinar ou passar com som alto, sempre está próxima de hospital. Sabe por quê? Porque no hospital tem pessoas doentes, com dor, sofrendo, e barulho incomoda. Área escolar. Olha esta placa. Tem faixa de pedestre, tem um adulto e uma criança atravessando a rua. Área escolar. Esta placa sempre deve estar aonde? Muito bem, perto das escolas, porque indica que as pessoas e as crianças vão atravessar a rua para entrar na escola ou sair dela. Olha, e esse aqui com um E? Estacionamento regulamentado. O que é isso? Quando tem essa placa, o motorista pode estacionar o carro, a moto, o veículo que ele estiver dirigindo. E esse aqui? O E com uma faixinha de proibido, igual da buzina? Vamos ler? Proibido estacionar. Quando tem essa plaquinha aqui com proibido, o carro, o veículo, não pode parar. 2. Agora que você já conhece as placas de sinalização, escolha a mais adequada para cada situação. Que situação é essa? O que está acontecendo nessa figura? Muito bem, isso aqui é um menininho e uma menininha indo para a escola. Então, isso aqui é uma o quê? Área escolar. Qual dessas placas representa a área escolar? Você se recorda? Muito bem, a placa onde está a faixa de pedestre, um adulto e uma criança atravessando. E nessa situação? A situação do hospital. A tia Rô falou: essa placa sempre está próxima de hospital, porque lá as pessoas estão doentes, com dor e sofrendo, e barulho faz elas sofrerem ainda mais.
e a gente não quer que ninguém sofra. É esta placa que vai estar próximo do hospital? É esta placa? É esta placa? Ou é esta placa? Qual é? Muito bem, a de proibido, sinal sonoro ou buzinar. 3. Pinte as cores do semáforo e coloque o significado de cada uma. Quais são as cores do semáforo? Vermelho, amarelo e verde. O que o vermelho significa? É para o carro parar, para o carro andar? Muito bem, significa pare, que é para o carro parar. E o amarelo, o que o motorista deve ter quando vê o sinal amarelo? Atenção, o sinal amarelo significa atenção. E o verde? O verde é siga. 4. Enumere de acordo com a legenda. A legenda é isso que está dentro desse retângulo. Vamos ler? 1. Aéreo. 2. Terrestre. 3. Aquático. O que é para a gente fazer? Nós vamos olhar os meios de transportes e colocar um número representando o que eles são. Aéreo. Aéreo, o meio de transporte anda onde mesmo? Muito bem, no ar. E terrestre? Na terra. E aquático? Na água. A jangada, ela anda no ar, na terra ou na água? Muito bem, é um meio de transporte aquático. Então, nós vamos colocar o numeral 3. O avião é aéreo, terrestre ou aquático? Aéreo, então nós vamos colocar o numeral 1. O trem, ele anda no céu, na terra ou no rio ou no mar? Muito bem, na terra. Qual é o numeral que nós vamos colocar? 2. O carro anda onde? Muito bem, na terra. Qual é o numeral do meio de transporte terrestre? Muito bem, o numeral 2. E o foguete, ele anda na terra, na água ou no ar? No ar. E qual número nós vamos colocar? 1. O barco, ele é aéreo, terrestre ou aquático? Aonde que o barco anda? Muito bem, na água. Então é o numeral 3. Helicóptero. Aonde que ele anda? Ele voa, então é um transporte aéreo. A ambulância anda onde? Na terra, então é um transporte terrestre. Nós vamos colocar o numeral 2. E o navio? Ele anda onde? Muito bem, no mar. E nós vamos colocar qual número? 3, porque ele é um transporte aquático. 5. Complete com as consoantes. Consoantes são as letras que não são vogais. As vogais já estão aqui para formar o nome das figuras. Então, nós vamos fazer os sonzinhos das consoantes e escrever. Que figura é essa aqui? Navio. A primeira não tem. Vamos fazer bem devagarzinho, ó. Que consoante é essa? Saiu pelo meu nariz é a letra N. Que consoante é essa? É o V, é a letra V que nós escrevemos. Navio, navio. Que figura é essa aqui? Caminhão. Não tem a primeira. Letra que arranha a garganta. Muito bem, a letra C. Fecha toda a minha boquinha. Que letra é essa? Que consoante é essa? M. Caminhão. Nhão. Nhão. Nhã. Que é isso? Tem um N. Mas depois tem uma coisa bem no meio assim. É a consoante que não tem som. Qual é essa consoante?
Muito bem. H. Caminhão. E aqui? Carro. Arranhou a minha garganta, é a letra C. Ro. Nossa, eu fiz força para falar essa letra. Muita força. Que letra é essa? A letra R. E se eu fiz muita força para falar ela, eu tenho que colocar 2 R's. 1, 2. E nós escrevemos carro. 6. Pinte as figuras que terminam com o som ão. Todas as figuras que terminam com ão, nós vamos pintar. E depois que a gente pintar todas as figuras que terminam com ão, nós vamos descobrir as palavras que rimam. Vamos lá? Que é isso? Balão. Balão. Termina com ão? Sim, então nós vamos pintar. Sorvete. Termina com ão? Não. Termina com et. E mão? Termina com ão? Mão, ão. Sim, mão termina com ão. Que isso? Avião. Termina com ão? Sim, então nós vamos pintar. Maçã. Termina com ão? Não, maçã termina com ã. E aqui? Cão. Cão termina com ão? Sim, então nós vamos pintar. Picolé termina com ão? Não. Coração. Coração termina com ão? Sim, nós vamos pintar. Sol termina com ão? Não. E pão termina com ão? Sim. Leão termina com ão? Sim. Mala termina com ão? Não. Caminhão termina com ão? Sim. Então nós vamos pintar. Balão, mão, avião rimam porque terminam com o mesmo som. Ão. Cão, coração, pão também rimam. Leão e caminhão também rimam, porque todos terminam com ão. 7. Pinte o nome das figuras. Aqui estão os meios de transportes. Vamos ler o nome deles com o dedinho debaixo de cada letrinha, fazendo o sonzinho e a boquinha. Que meio de transporte é esse? Muito bem! É o avião e é um meio de transporte aéreo. Vamos ler. Não. Não está escrito avião. Adão. Não. Anão e Adão rimam, mas não são avião. Avião. Encontramos a palavra avião, que rimam com Adão e Anão. Que meio de transporte é esse? Bicicleta. E é super legal andar de bicicleta. Vamos ler? Bisteca. Bicicleta. Bicicleta. Nós encontramos a palavra bicicleta. Qual é a palavra que nós temos que encontrar para essa figura? Caminhão. Então vamos lá. Cabelão. Cabelão. Não, isso não é um cabelão. Cabeção. Também não. Caminhão. Olha que legal. Caminhão, cabeção e cabelão rimam. 8. Contorne as figuras e faça grupos de 10. Depois, responda as questões. Cada grupo de 10
é uma dezena. Então, nós vamos contar os carrinhos e fazer grupos de 10. Nós vamos juntar dezenas de carrinho. Que legal! Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos circular para marcar. Vamos começar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora? Dá para formar mais dezena? Não, porque só tem um. Quantos grupos foram formados? Um vermelho e um azul. 1, 2. Quantos foram formados? 2. Sobraram carros sem grupos? Sobrou carro sem grupo? Sim. Quantos? Quantos carros sem grupo sobraram? 1. Então a resposta é sim, sobraram 1. Para cada grupo de 10, vamos desenhar uma barra e para cada carro que sobrar, um cubo. Depois complete o quadro. Que legal! Nós vamos usar o material dourado. Lembra que no material dourado, uma dezena é uma barrinha. Se aqui tem 2 grupos de 10, são quantas barrinhas que nós vamos colocar? Muito bem, 2. O cubinho é uma unidade. Aqui só tem uma unidade de carrinho. Quantos cubinhos nós vamos colocar? 1. Agora vamos para o nosso quadro valor lugar, que é isso aqui. A casinha que o número ocupa é o valor dele. Então vamos lá. Cubinho. Quantos cubinhos tem? 1. Cubinho é dezena ou unidade? Muito bem, unidade. E barrinha é dezena ou unidade? Dezena. Então quantos carrinhos tem aqui? É só a gente ler. 21. Que legal! Vamos fazer o mesmo com a bicicleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ai, acho que aqui dá para fazer mais um grupo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá. Quantos grupos foram formados? Foram formados um grupo. Sobraram bicicletas sem grupos? Quantas? Sim, sobraram. Quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, 6. Para cada grupo de 10, vamos desenhar uma barra e para cada bicicleta que sobrar, um cubo. Depois, complete o quadro. Quadro, valor, lugar, que é este daqui, que nós vamos completar. O quadro, valor, lugar, dependendo do lugar que o número está, é o valor que ele tem. Vamos lá. Barrinha é a dezena, é o grupo de 10. Aqui tem um grupo de 10. Quantas barrinhas nós vamos desenhar? 1. Cubinho é unidade. Unidade não forma grupo de 10. Quantas unidades de bicicleta nós temos? Muito bem, 6. Quantos cubinhos nós vamos desenhar? 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos completar o quadro? Cubinho é o que mesmo? Muito bem, unidade. E nós desenhamos quantos cubinhos? 6. Dezena é a barrinha. Quantas barrinhas nós desenhamos? Uma dezena. E 6 unidades formam o numeral 16. Então, quantas bicicletas tem aqui? 16, muito bem. 9. Observe a sequência numérica e depois faça o que se pede. Vamos observar essa sequência numérica? 1, 2, 3, 4. Bicicleta? Bicicleta é número?
Não, não é número. 6, 7, 8, 9. Avião? Avião é número? Não, avião não é número. E caminhão é número? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Viatura? 20, 21, 22. Carro? Que os meios de transporte estão fazendo na sequência numérica? 24, 25. Caminhão de bombeiro. 27, 28, 29, 30. 31, dirigível. 33, 34, 35, 36, avião. 38, 39, 40. Essa sequência numérica. Ônibus. 42, 43, 44. Metrô. 46, 47, 48, 49. Helicóptero. Meu Deus. 51. Caminhão. Eu acho que os meios de transporte, ó, ficaram lelé. 53, 54, 55, ambulância. 57, avião. 59, 60. Meu Deus, os números e os meios de transporte enlouqueceram. Escreva os numerais que os meios de transporte esconderam. Já sei, eles estão brincando de pique-esconde. Então, nós devemos fazer o quê? Descobrir o que os números que os meios de transporte esconderam. A bicicleta escondeu qual número? Qual número está entre 4 e 6? O numeral 5. Então, a bicicleta é o numeral 5. E aqui, o número vem depois do 9 neste avião amarelo. Qual é o número sucessor do 9? Muito bem, 10. E aqui na linha de baixo, esse caminhão azul. Qual é o número que vem antes do 12? 11. Muito bem. A viatura escondeu um número também, que está entre o 18 e o 20. Qual é o número que a viatura escondeu? 19. 19 é o 1 e o 9. Vamos lá, procurar agora o carro. Achei o carro. Ele está na frente do número 24. Qual é o antecessor do 24? O que vem antes do 24? Muito bem, o numeral 23. 23 é o 2, porque eu falei 20. 3 é o 3. Agora nós vamos encontrar o quê? O caminhão de bombeiro. O caminhão de bombeiro está aqui. Qual? Ui. Ele vem antes do 27. Ele é o antecessor do 27 e é o sucessor do 25. Ele vem depois do 25 e antes do 27. Qual é esse número? É o 26. Muito bem. Agora nós vamos procurar o dirigível. Vamos procurar o dirigível, dirigível. Achei o dirigível. Ele tampou um número, ele escondeu um número antes de 33 e depois de 31. Qual é o número que está entre 31 e 33? É 30. Então, tem que colocar aqui o 3. Mas é 30 e o que mais? 32. 3 e o 2. Olha o avião da asa vermelha. Vamos procurar. Encontrei. Ele escondeu o número depois do 36 e antes do 38. Qual é esse número que está entre 36 e 38? Muito bem, 37. Agora o ônibus. Cadê o ônibus? Aqui. Ele é o antecessor do 42. Qual número vem antes do 42? 40 e
Muito bem! 4, 1, 41. Agora vamos para o metrô, que anda em cima da Terra. Ah, eu achei. Ele é o antecessor de 46 e o sucessor de 44. Ele está entre 44 e 46. Qual é esse número? 45. Muito bem. 40 é o 4. 5 é o 5. Olha o helicóptero. Vamos procurar o helicóptero. Cadê o helicóptero? Aqui. O helicóptero é o sucessor de 49. Ele vem depois de 49. Qual que é? Muito bem, 50. Mas como que eu faço 50? Ó, sim. Qual é o número que começa com isso? Muito bem, 5. Mas eu só falei 50, então eu vou colocar o quê? O 5 e o 0. E esse caminhão verde? Vamos procurar um caminhão verde, Vamos procurar aqui. O caminhão verde tampou um número que está entre 51 e 53. Então, esse número é o 50 e... Muito bem, 52. 50 é o 5, 2 é o 2. 52. A ambulância. A ambulância escondeu um número. Qual número? Ai, achei a ambulância, ela tá aqui, ó. O número está entre 55 e 57. Que número que tá escondido aqui? Ele é 50. Mas 50 o quê? 6, muito bem. 50 é o 5, 6 é o 6. E esse avião amarelo? Eu já até sei que ele estava pertinho da ambulância. Ele tampou um número entre 57 e 59. O número é 58. Mas como é que eu vou escrever o 58? Muito bem. 50 é o 5, 8 é o 8. Pinte os números que sua professora ditar. Essa atividade é super legal. Você vai precisar de uma folha e de uma caneta. Com a folha, nós vamos dobrar. Nós vamos deixar a folha assim e colocar pontinha com pontinha. A folha pode ser branca ou de caderno. E nós vamos dobrar aqui bem marcadinho. Dobrou? Agora, nós vamos abrir. Viu que aqui no meio ficou marcado? Então, nós vamos usar a caneta para escrever dezena e unidade. A tia vai escrever aqui. D de dezena e U de unidade. Igual o quadro valor lugar que está aí na nossa tela. Vamos passar também um risco, vamos passar a canetinha aqui no meio da onde ficou marcado. Olha lá. E o nosso quadro valor lugar está pronto. Agora eu vou ditar os números e você vai escrever no lugar deles. Se eu falar dezena, nós vamos colocar no D. Se eu falar unidade, nós vamos colocar no U. Então, o primeiro número vai ser 7 unidades. Aonde nós vamos colocar o numeral 7? Muito bem, no U de unidades. Mas eu só disse 7 unidades. Na dezena, o que eu vou colocar? Nada, porque eu não disse nada de dezenas. Qual é o número que representa o nada? 7. Então, vai ficar 0 dezenas e 7 unidades. Qual que é este número? Qual é o número que tem 7 unidades e 0 dezenas? É o numeral 7. Pegue um lápis de cor e pinte o numeral 7. Nós vamos usar a mesma cor para pintar todos. Agora eu vou falar outro número. E nós vamos escrever de baixo. Deixa eu pensar. Uma dezena e 2 unidades. Eu disse uma dezena. Então, nós vamos colocar uma dezena debaixo do D de dezena. E eu disse 2 unidades. Então, nós vamos colocar o numeral 2 debaixo
do U de unidade. Qual é o numeral que nós formamos? Uma dezena e 2 unidades formam qual numeral? Muito bem, o numeral 12. Aonde está o 12 para a gente pintar? Muito bem. Vamos para o próximo? Agora vai ser 4 dezenas e 3 unidades. 4 dezenas, eu vou colocar o numeral aonde? Muito bem, no D de dezena. 3 unidades, eu vou colocar aonde? No U de unidade. 4 dezenas e 3 unidades formam o numeral 43. Aonde está o 43 para a gente pintar? Muito bem, 43. O próximo número é 2 dezenas e 2 unidades. Então, no D de dezena, eu vou colocar o numeral 2. No U de unidade, numeral 2. 2 dezenas e 2 unidades formam o numeral 22. Aonde está o 22 para a gente pintar? Muito bem! Agora eu vou ditar um outro bem difícil. 3 dezenas e 9 unidades. 3 dezenas. Nós vamos colocar o numeral 3 debaixo do D. 9 unidades, numeral 9 debaixo do U. 3 dezenas e 9 unidades formam qual numeral? Muito bem, 39. Agora o numeral é 5 dezenas e 1 unidade. 5 dezenas e 1 unidade formou qual numeral? 51. Vamos encontrar o 51? Aqui está a linha do 50. Ah, o 51. Eu vou falar o numeral 9 unidades. Que numeral eu disse? Se não tem dezenas, nós vamos colocar 0. E na unidade? 9. 0 dezenas e 9 unidades formam qual numeral? 9, muito bem. Agora o numeral é 4 dezenas, 4 no D, e 8 unidades, 8 no U. 4 dezenas e 8 unidades, qual é o numeral que nós formamos? Muito bem, 48. 3 dezenas, onde nós vamos colocar o 3? Muito bem, no D. E 4 unidades, onde nós vamos colocar o 4? Muito bem, no U. 3 dezenas e 4 unidades formam o numeral 34. Então, nós devemos pintar o 34. Vamos ler os números que nós já pintamos? 7, 9, 12, 34, 39, 43, 48, 51. Agora eu vou ditar um bem difícil, hein? 5 dezenas e 5 unidades. Qual é o numeral que nós vamos colocar no D? 5. Qual é o numeral que nós vamos colocar no 1? 5. 5 dezenas e 5 unidades. Qual é o numeral que forma? 55. Aonde está o 55? Muito bem. Agora é 3 dezenas. Põe aí 3 na dezena. E 8 unidades. Põe o 8 na unidade. Vamos ler o número que nós escrevemos? 3 dezenas e 8 unidades. Que número é esse? 38. Muito bem. Quando o 3 está na dezena, eu falo 30. E o na unidade, eu falo 8. 38. Cadê o 38? Muito bem. Agora é 5 dezenas e 9 unidades. 5 na dezena e 9 na unidade. Quando o 5 está na dezena, eu não leio 5, eu leio 50. E na unidade, eu leio 9. Então, que número que está escrito aqui? 59, muito bem. Aonde está o 59? Pinte aí. Muito bem.
Agora nós vamos escrever na dezena 1. Uma dezena e 8 unidades. 8. Uma dezena e 8 unidades formam o numeral 18. 18 é lá da dezena do 10. Onde está? Muito bem, parabéns. Agora nós vamos escrever duas dezenas, então nós vamos colocar o numeral 2 no D de dezena e 7 unidades. Então nós vamos colocar o numeral 7 no U. Quando o 2 está na dezena, eu leio 20 e aqui na unidade eu leio 7. Então o que está escrito? 27. Aonde está o 27? Muito bem! Agora nós vamos colocar na dezena o número 4. 4 dezenas. E na unidade nós vamos colocar o numeral 6. Quando o 4 está na dezena, nós não falamos 4, falamos 40. Então aqui é 40 e na unidade nós falamos o nome do número mesmo, que é 6. Aqui é 40 e aqui 6. Então qual é o número? 46. Cadê o 46? Muito bem, parabéns! Agora o numeral é 5 dezenas. Então, no D, qual é o numeral? 5. 7 unidades. Cadê o 7 no U? Muito bem! Quando o 5 está na dezena, eu leio 50. E quando o 7 está na unidade, eu leio 7. Então, qual é o numeral que está escrito aqui? 57. Cadê o 57? Muito bem, parabéns! Pinte as dezenas de laranja. Dezenas. Dezenas são aquelas que começam, que tem o zero perto. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 são as dezenas. A dezena do 20 está aqui. A dezena do 30 também está. A dezena do 40 também está. E a dezena do 60 também está. Mas e agora? E a dezena do 10 e do 50? Onde elas estão? Elas estão escondidas. Porque olha aqui, o avião vale 10. E o helicóptero? Cadê ele? Tá aqui. Vale quanto? 50. Então, o avião é a dezena do 10 e o helicóptero a dezena do 50. E nós pintamos 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10. Resolva as operações. O que é operação? Nós vamos fazer cirurgia? Não, tia Rô, nós vamos fazer cálculos matemáticos. Vamos calcular? Mas como é que eu vou saber? Esse sinal é o sinal da adição ou o sinal da subtração? É o sinal de mais, é o sinal da adição. Então, eu devo juntar tanto de avião que tem aqui com tanto de avião que tem aqui. Este é o sinal de igual, que é o fim, o resultado da operação. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 mais 1 igual a... quanto será? Vamos contar tudo juntos? 1, 2, 3, 4, 5. 4 mais 1 é igual a 5. E os navios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 1, 2, 3. Igual. Então, a operação é 6 mais 3 igual a... Quanto será? Vamos contar tudo junto? Aqui eu já sei que tem 6. Então, qual que é o próximo? 7, 8, 9. 6 mais 3 é igual a 9. E aqui? 1, 2, 3. 3 mais
2. 2 igual. 3 mais 2 é igual a... eu tenho que juntar tudo. Vamos contar tudo junto? 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 2 é igual a 5. Nossa, e as motos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais... quantas tem aqui? 1, 2, 3. Então, é 6 mais 3 igual a... quanto? Tem que juntar tudo. Aqui nós já sabemos que tem 6. Então, depois do 6, qual é o número que vem? 7, 8, 9. 6 mais 3 é igual a 9. E os trens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 1, 2, 3, 4, igual. Então, a operação é 6 mais 4 igual a... vamos ver? Aqui, nós já sabemos que tem 6. Como a gente tem que juntar com o que está aqui, é só a gente continuar. 7, 8, 9, 10. 6 mais 4 é igual a 10. Vamos para cá. O sinal mudou. Aqui, esse sinal é de mais, é o sinal da adição. Aqui é o sinal de menos, o sinal da subtração. Então, em vez de contar junto, eu tenho que contar separado. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Menos 1 é igual a... imaginar, 4. Se é menos, eu tenho que tirar. Tirei 1. Quantos sobraram? 1, 2, 3. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Muito bem. Vamos para o navio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, 2, 3 igual a... qual é a operação? 6 menos 3 igual a... então, vamos pegar 6 dedinhos. Nós temos 6 dedinhos. E nós precisamos tirar 3. Vamos tirar 3? 1, 2, 3. Tirei 3 dedos. Quantos sobraram? 1, 2, 3. Então, 6 menos 3 é igual a 3. E os carros? 1, 2, 3. Menos 1, 2. 3 menos 2 igual. Então, vamos por lá. 3 dedinhos. 1, 2, 3. Eu tenho que tirar quantos? Muito bem, eu tenho que tirar 2 dedos. 1, 2. Quantos sobraram? Muito bem, 1. Então, 3 menos 2 é igual a 1. E as motinhas, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 1, 2, 3. 7 menos 3 é igual a... então, vamos pensar, vamos erguer 7 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas agora eu preciso tirar 3 dedos desses 7. Então, nós vamos abaixar 3 dedos. 1, 2, 3. Quantos dedos sobraram em pé? 1, 2, 3, 4. Então, 7 menos 3 é igual a quanto? 4. Muito bem. Vamos para os trens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 1, 2, 3, 4. 6 menos 4 igual. O que nós vamos fazer? Nós vamos levantar 6 dedos e depois nós vamos abaixar 4 dedos. Vamos levantar? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Agora nós temos que abaixar 4 dedos. 1, 2, 3, 4. Quantos dedos sobraram em pé? 1, 2. 6 menos 4 é igual a? Muito bem, 2. Escreva as operações matemáticas de acordo com o modelo. 4 mais 1 igual a 5. E aqui estava com figuras. E agora nós vamos colocar as operações com números. O primeiro já foi colocado, então nós vamos para o navio. Quantos navios tinham aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é o número que nós vamos colocar? 6. Vamos copiar o sinal da adição ou da subtração. Muito bem, o sinal de mais é da adição. Quantos navios tem aqui? 1, 2, 3. 3. Sinal de igual já tem, então não vou escrever. É igual quanto? 9. 6 mais 3 igual a 9. Vamos para o de baixo. 1, 2, 3. 3 carros, então aqui nós vamos colocar o numeral 3. Qual que é o sinal? Muito bem, mais. O que nós vamos colocar aqui? Mais. Mais quantos carros? 1, 2. Qual é o número que nós vamos colocar aqui? 2. Igual. Igual já tem, nós não vamos copiar. Qual é o número? 5. Vamos por aqui o 5. Então, 3 mais 2 igual a 5. Vamos para as motos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o número que nós vamos colocar aqui? 6. E o sinal? Mais. Quantas motos tem aqui? 1, 2, 3. Qual é o número que nós vamos colocar aqui? 3. Depois tem igual. Igual a gente já tem, não vai escrever. Qual é o número? 9. 6 mais 3 igual a 9. E os trens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é o numeral que nós vamos colocar aqui? 6. Depois, muito bem, o sinal de mais. E depois, 1, 2, 3, 4. Numeral 4. Igual já tem. Qual é o resultado? 10. 6 mais 4 é igual a 10. Nós vamos fazer o mesmo com esta tabela. Vamos contar quantos aviões? 1, 2, 3, 4. Qual é o numeral que nós vamos colocar aqui? 4. E o sinal? Menos. Menos é uma subtração. Então, nós vamos colocar o sinal de menos. Menos quantos? 1. Então, nós vamos colocar o numeral 1. Igual já tem. Qual é o próximo? 3. 3. Então, está escrito 4 menos 1 igual a 3. Vamos para os navios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 navios. Menos, vamos colocar o sinal de menos. Menos quantos? 1, 2, 3. Qual é o numeral que nós vamos colocar aqui? 3. Igual já tem, nós não vamos escrever. Igual a qual número? 3. Então, o que nós vamos escrever aqui? 3. Vamos ler? 6 menos 3 igual a 3. Vamos para os carros. 1, 2, 3. 3 menos. Então, vamos colocar aqui 3 menos. Menos quantos? 1, 2. 2 e logo depois vem sinal de igual. Então, nós vamos colocar 2. Sinal de igual já tem, nós não vamos colocar igual a que número? 1. Então, o que nós vamos colocar aqui? 1. Vamos ler essa operação matemática? 3 menos 2 igual a 1. Vamos para as motocicletas, que são as motos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 menos. Então, nós vamos escrever 7 menos. E aqui, menos quanto? 1, 2, 3 e já tem o sinal de igual. Então, nós vamos colocar 3, o sinal de igual já tem. Nós não vamos escrever. Depois do sinal de igual vem 4. Vamos colocar 4 aqui. Vamos ler a operação matemática, o nosso cálculo? 7 menos 3 igual a 4. Agora é o último, o trem. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 6 menos 1, 2, 3, 4. 4 igual. Então, vamos copiar 4 igual já tem. Qual é o próximo que nós vamos copiar? 2. Vamos ler essa operação matemática. 6 menos 4 igual a 2. Vamos observar uma coisa. Aqui, nesta parte, deste lado, nesta coluna, as contas são adições e tem o sinal de mais. E nesta coluna aqui, deste lado, as contas são uma subtração com o sinal de menos. Os números são os mesmos das operações 4 mais 1 igual a e 4 menos 1 igual a. Mas olha o resultado, que diferença. Quando é mais, o resultado aumenta. Quando é menos, o resultado diminui. Por quê? 4 mais 1 é igual a 5. 4 menos 1 é igual a 3. O sinal faz toda a diferença. 11. Escreva os números abaixo na ordem pedida. Olha os números. 8, 2, 6, 4, 1, 7, 0, 5, 3. Vamos ver qual é a ordem que pede? Crescente. Crescente é a ordem igual do lápis, que é grandona e a gente vai apontando e ele vai ficando pequenininho? Ou a ordem crescente é igual à nossa fase de vida, que a gente nasce pequenininho e depois fica grandão? Muito bem, a ordem crescente é a que cresce. E aqui? Decrescente. E a ordem decrescente? Se a ordem crescente é a que cresce, a ordem decrescente é a que está grande e diminui. Vamos lá? Para a gente não se confundir, nós vamos pegar o lápis de cor vermelho e nós vamos fazer um risquinho aqui no balão, na cestinha do balão, para a gente se organizar para colocar esses números em ordem crescente. Ordem crescente, eu devo começar pelo maior ou pelo menor número? Muito bem, pelo menor. Qual é o menor? 8, 2, 2 é menor. 6, mas nós vamos ver se tem algum menor que 2. 6, não, 6 é maior. 4 também é maior que 2. 1 é menor que 2. 7, 7 é maior. 0, 0 é menor que 1 e menor que 2. Então, qual é o primeiro número que nós vamos usar? 0. Então, nós vamos pôr um risquinho aqui na cestinha e vamos escrever o numeral 0 aqui no quadradinho. Agora, nós temos que encontrar um número bem pertinho do 0, que vai ser o menor número. Qual que é? Muito bem, o numeral 1. 0, 1. Nossa, que coisa, isso me lembra alguma coisa, mas agora eu não sei o que é. Vamos lá ver qual é o menor. 8, 2. 2 está pertinho do 1. Então, 2 é um pouquinho maior que o 1. Então, o que nós vamos escrever aqui? Muito bem, 2. Vamos continuar para encontrar um pouquinho maior que o 2. 8, 6, 4. Olha, 4 é um pouquinho maior que o 2. 7, 5, 3. Qual que é um pouquinho maior que o 2? 3 ou 4? Muito bem, o numeral 3. Então, nós vamos escrever 3. Qual é um pouquinho
maior que o 3? 8, 6, 4, 7 ou 5? 4, muito bem. Então, nós vamos riscar o 4 e colocar o 4 aqui. E agora, qual que é um pouquinho maior que o 4? 8, 6, 7, 5. Muito bem, o numeral 5. Nós vamos riscar de vermelho e escrever aqui 5. E agora, qual é um pouquinho maior que o 5? 8, 6, 7. Muito bem, 6. Então, nós vamos riscar e escrever aqui. Qual é um pouquinho maior que o 6? 8, 7. Muito bem, o 7. Nós vamos riscar o 7, escrever ele aqui. E olha, a gente já riscou todos os números. Qual é maior que o 7? Muito bem, 8. Então, nós vamos colocar aqui 8. Agora, nós vamos para a ordem decrescente. E nós vamos pegar o lápis de cor verde e vamos riscar o maior número. Já ficou fácil, sabe por quê? Porque a ordem crescente é do menor para o maior. Então, qual é o número maior? Muito bem, o numeral 8. Então, nós vamos riscar o numeral 8 de verde e escrever ele aqui. Agora, vamos ver qual número vem depois de 8, que é um pouquinho menor que 8. 2, 6, 4, 1, 7, 0, 5, 3. Ele está pertinho do 8. Muito bem, é o numeral 7. Então, nós vamos riscar de verde o 7 e escrever aqui 7. Agora, nós temos que descobrir um número um pouquinho menor que 7. Qual que é? 2. Não, o 2 está longe do 7. 6. 6 está mais perto do 7. 4. 1. 0. 5. 3. Qual número nós vamos escrever aqui? 6. Muito bem. Então, nós vamos colocar aqui 6. Não esquece de riscar ele de verde. E agora, qual é o número perto de 6 um pouquinho menor? Só um pouquinho. É o 2? Não. É o 1? Não. É o 0? Também não. É o 5 ou é o 3? Muito bem, é o 5. Nós vamos riscar de verde para a gente não se confundir. Escrever aqui 5. E agora, qual é o número um pouquinho menor que 5? 2, 4, 1, 0, 3. É o numeral 4, que nós vamos escrever aqui 4. E depois, qual é o número um pouquinho menor que 4? 2, 1, 0 ou 3? 3. Nós vamos pintar de verde, escrever o numeral 3. Qual é um pouquinho menor que 3? 2, 1 ou 0? Muito bem, o numeral 2. Nós vamos riscar de verde e escrever 2. Mas para escrever, a gente usa o lápis de escrever. Qual é o número um pouquinho menor que 2? 1 ou 0? Muito bem, 1. Risca lá e escreve 1. Qual é o número menor que 1? Que não tem nada. Muito bem, é o 0. Que nós vamos escrever aqui? 0. Vamos ler a ordem crescente? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ler a ordem decrescente? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tarefa. Nós vamos começar colocando a data nos 2 lugares que devem ser colocadas. A sua turma de primeiro ano e o seu nome completo e bem bonito.
2. Releia o texto da página 1 e responda as questões abaixo em seu caderno. Qual que é o texto? O trânsito. Nós temos que reler o texto. O trânsito é o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, avenidas e rodovias. Para organizar este movimento, há os sinais de trânsito, os semáforos, as faixas de pedestres, as placas de sinalização e as leis de trânsito. As leis de trânsito estabelecem as regras para motoristas e pedestres. O semáforo de veículos tem 3 cores: vermelho, pare, amarelo, atenção, verde, siga. O semáforo de pedestres tem 2 cores: vermelho, pare, verde, siga. Faixa de pedestre são as listras brancas pintadas no chão para que as pessoas possam atravessar a rua. Placas de trânsito servem para orientar pedestres e motoristas. Para se locomover, as pessoas utilizam os meios de transportes. Eles podem ser terrestres, aquáticos e aéreos. Transportes terrestres são aqueles que se deslocam na terra como carros, motos, bicicletas e caminhões. Transportes aéreos são aqueles que se deslocam no ar como aviões, dirigíveis, balões, helicópteros e foguetes. Transportes aquáticos são aqueles que se deslocam na água como navios, jangadas, barcos e submarinos. O que é trânsito? Olha, a resposta está no texto. O trânsito é o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, avenidas e rodovias. B. Para que serve a sinalização de trânsito? Para que ela serve? Está escrito lá no texto. Para organizar este movimento. Qual movimento? O movimento do trânsito. C. Quais são os tipos de meios de transportes? Tá lá no texto também. Para se locomover, as pessoas utilizam os meios de transportes. Eles podem ser terrestres, aquáticos e aéreos. Agora você vai pegar o seu caderno de tarefa. Vai escrever tarefa. Vai pular uma linha, vai escrever 2, responda 2 pontos. Pule uma linha e escreva porque a pergunta que está aqui é a pergunta que nós vamos copiar no nosso caderno. O que é trânsito? A tia já mostrou lá no texto. Você vai colocar o R, 2 pontos. R significa resposta. Vai lá no texto onde a tia mostrou e vai escrever a resposta aqui. Depois que você escrever a resposta, você vai pular uma linha e vai escrever a pergunta B. Qual é a pergunta B? Para que serve a sinalização de trânsito? E você copia aqui. B. Para que serve a sinalização? Não coube na minha linha. Então, o que eu vou fazer? Pular uma linha e ir para a linha de baixo. E aí, eu vou pular uma linha, escrever R e vou colocar a resposta, que está lá no texto, que a tia Rô também já mostrou. Depois que copiou a resposta, que está lá no texto, nós vamos pular uma linha e escrever a próxima pergunta. Qual é a próxima pergunta? C. Quais são os tipos de meios de transportes? Terminou de responder? Pula uma linha, escreva C. Quais são os tipos de meios? Não coube na minha linha. O que eu faço? Pulo e venho para a linha de baixo. D. Transportes. A minha folha acabou. E agora? Eu vou para a próxima folha, escrevo o R de resposta e copio quais são os meios de transportes. Que são o que mesmo? Muito bem, existem 3 tipos de meios de transportes. Aí depois eu pulo uma linha e vou para ali. Próxima pergunta, que é a pergunta D.
Qual meio de transporte que você usa para ir para a escola? Eu uso o carro. E você? Usa qual meio de transporte? Depois que você copiou a resposta da pergunta C, que são os 3 tipos de transporte, você vai pular uma linha, vai escrever a pergunta D, qual o meio de transporte que você usa para ir à escola, vai colocar o R de resposta e vai escrever o nome do meio de transporte. E se você não usa nenhum meio de transporte? O que você vai escrever? Eu vou a pé para a escola. 3. Classifique os meios de transportes conforme a legenda. A legenda é 1. Terrestre, 2. Aéreo, 3. Aquático. O trem, ele é terrestre, aéreo ou aquático? Terrestre. Qual é o número do terrestre? 1. O que nós vamos escrever aqui? 1. O ônibus. Que número nós vamos colocar? 1, porque ele é terrestre. E o carro, o que ele é? Terrestre. Qual é o número do terrestre? 1. Avião é terrestre, aéreo ou aquático? Aéreo. Aéreo é esse aqui. Qual é o número que nós vamos colocar? 2. Muito bem. E o barco? Ele anda onde? Na terra, no ar ou na água? Na água. Então, ele é um transporte aquático. Qual é o número do transporte aquático? 3. O que nós vamos colocar aqui? 3. Caminhão. Terra, ar ou água? Terra e terrestre é o numeral 1. Que numeral nós vamos colocar aqui? 1. Navio. Navio. Ele anda na onde? Muito bem, na água. E qual que é o número? 3. O que você vai escrever aqui? 3. E a lambreta? Anda onde? O que é uma lambreta? É um tipo de moto. É a bis de antigamente. E ela anda onde? Muito bem, na terra. E qual é o número da terra? 1. Que nós vamos escrever aqui? 1. 4. Complete as palavras com ão. Depois, copie abaixo e leia. Que figura é essa? Avião. Então, tá escrito lá. Avi. O que faltou? Ão. Agora, vamos escrever a palavra completa. Avião. E aqui? Baão. Tá faltando ão. Nós vamos escrever ão. E aí, nós vamos escrever balão. E aqui, o que é? Mão. Vai colocar o ão e copiar aqui todas as letrinhas. Mão. E aqui? Pão. Tem o P, falta qual mesmo? Esse aqui. O A com tio e o O, que é ão. E o que vai escrever? Pão. E aqui? Cão. Já tem o C. Qual está faltando? Ão. O que nós vamos escrever? Cão. E isso. Leão. Muito bem. E esse? Coração. Caminhão. Se elas terminam com o mesmo som, todas terminam com ão, o que acontece? Muito bem, acontece a rima. 5. Observe o trenzinho. Vamos olhar esse trenzinho. 9, 3, 0, 8, 4, 2, 7, 1, 6, 5. Os números estão desorganizados. Organize os números dos vagões em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior, do pequeno para o grande. Então, nós vamos pegar o lápis de cor amarelo. Peguei. E esse trenzinho, que é da ordem crescente, nós vamos usar o lápis de cor amarelo para marcar e o lápis de escrever para escrever o número. Vamos lá. Se é do menor para o maior, qual desses números aqui é o menor? Que tem pouco. Olha lá. 9, 3, 0, 8,
4, 2, 7, 1, 6, 5. Qual que é o menor? Muito bem, o numeral 0. O que nós vamos escrever no primeiro vagão? 0. E depois, qual é um pouquinho maior que 0? Olha aqui. Vai olhando. Qual que é? Muito bem, o numeral 1. Então, nós vamos marcar de amarelo e escrever 1. A gente marca para a gente não se confundir. Qual é um número um pouquinho maior que 1? 9, 3, 8, 4, 2, 7, 6 ou 5? Muito bem, o numeral 2. Então, aqui nós vamos escrever 2. Qual é um pouquinho maior que 2? 9, 3. 3 é um pouquinho maior. Então, nós vamos marcar o 3 de amarelo e escrever aqui 3. Vamos pegar de novo o lápis de cor. Nós precisamos achar um número um pouquinho maior que 3. 9, 8, 4. Nós já encontramos. 4 é um pouquinho maior que 3. Então, nós vamos escrever aqui 4. E agora, qual é um pouquinho maior que 4? 9, 8, 7, 6 ou 5? Muito bem, 5. Então, nós vamos escrever de lápis de escrever no vagão 5. E aqui nós vamos marcar de amarelo. E agora, qual é um pouquinho maior que 5? 9, 8, 7 ou 6? Muito bem, 6. Escreva lá no vagão 6. No vagão, escreve de lápis de escrever. Qual é o número um pouquinho maior que 6? 9, 8 ou 7? Muito bem, 7. Qual é o número maior que 7? 9 ou 8? Que é um pouquinho maior. Muito bem, 8. Qual é o número maior que 8? 9. O trenzinho da ordem crescente, que é o trenzinho amarelo, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Organize os números dos vagões em ordem decrescente. Decrescente? Que é do maior para o menor, igual o lápis. O lápis a gente ganha grandão, vai apontando, apontando, apontando. O que acontece com ele? Fica pequenininho. E o trem da ordem decrescente vai ser verde. Pegue o lápis de cor verde para a gente organizar os números e anotar com lápis de escrever. Qual é o maiorzão? O grandão. Muito bem, é o último da crescente, porque termina no grande a crescente. E qual é o número que terminou a crescente? Muito bem, numeral 9. Então, que número que nós vamos colocar aqui? 9. Qual é o número um pouquinho menor que 9? 3, 0, 8. Muito bem, o numeral 8. Que nós vamos escrever aqui? 8. E agora, qual é o número um pouquinho menor que 8? 3, 0, 4, 2, 7, 1, 6, 5. Muito bem, é o numeral 7. E agora, qual é o número um pouquinho menor que 7? Vamos ler? 3, 0, 4, 2, 1, 6. Muito bem, é o numeral 6. Aí você vem e escreva aqui 6. Vamos ver qual é um pouquinho menor que 6. 3, 0. 0 é muito menor que 3. E 4? 4 talvez. 2. 2 é muito menor que 6. 1. 1 também é muito menor que 6. E 5? Não, 5 é só um pouquinho menor que 6. Então, é a vez do 5. Escreva lá no vagão, 5. Agora, nós temos que descobrir um número um pouquinho menor que 5. Qual que é? 3, 0, 4, 2 ou 1?
Muito bem, o numeral 4. Marque de verde e escreva aqui no vagão 4. E agora, nós temos que encontrar um número um pouquinho menor que 4. 3. Muito bem! 3 é um pouquinho menor que 4. Nós vamos marcar aqui de verde e escrever aqui no vagão 3. Agora, nós precisamos de encontrar um número um pouquinho menor que 3. 0, 2. Qual que é? 2. Muito bem. Marca de verde, escreve no vagão 2. E agora a gente tem que encontrar um número um pouquinho menor que 2. 0, 1. Qual que é um pouquinho menor que 2? 1. Muito bem. Marque de verde, escreva no vagão de lápis de escrever. Qual é o número que sobrou, que é um pouquinho menor que 1? Muito bem, o numeral 0, que nós vamos escrever 0. Como será que ficou a ordem decrescente? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 6. Ajude o menino a atravessar a rua. Então, vamos analisar os caminhos para a gente descobrir qual é o melhor? Este caminho, ele não está na faixa de pedestres. E nós vimos no texto que para atravessar a rua, a gente tem que usar a faixa de pedestre. Este caminho é bom? Não, este caminho não é bom. E esse caminho aqui? Vamos andar sobre ele, porque ele passa pela faixa de pedestres. Vamos andar. Será que a gente vai chegar lá do outro lado da calçada? Opa, por aqui não. Vamos voltar. Vamos continuar. Vamos. Vixe, ele para fora. Então não é esse. Vamos tentar esse do meio? Vamos tentar. Será que esse menino vai conseguir atravessar a rua? Olha, o caminho está na faixa de pedestres. Vamos lá. Ele chegou. Então, nós vamos pegar um lápis de cor e vamos pintar o caminho do menino. 7. Resolva as operações. Vamos ler? 1 mais 1 igual a 1 mais 1. Quanto que é? 1, 2. Qual é o resultado de 1 mais 1? 2. 2 mais 2 igual a 2 mais 2. Quanto será que dá? 1, 2, 3, 4. 4. Por quê? Quando é mais, é uma adição. Eu junto. Qual é o resultado que nós vamos colocar aqui? 4. E aqui, vamos ler? 3 mais 3 igual a 3 mais 3. Se é mais, é uma adição, então eu tenho que juntar. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mais 3 é igual a 6. Então, qual é o resultado que nós vamos colocar aqui? 6, muito bem. Vamos ler a próxima operação? 4 mais 4 igual a 4 mais 4. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 mais 4 é igual a 8. Mais é uma adição, então eu junto. Por isso que eu conto tudo junto. Então, qual é o resultado que nós vamos colocar aqui? Muito bem, 8. Vamos ler essa operação? 5 mais 5 igual a... vamos fazer a conta. 5 numa mão, 5 na outra. Agora é uma adição, então nós temos que fazer o quê? Juntar, contar tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 mais 5 é igual a 10. Que número que nós vamos colocar nesse quadradinho? Muito bem, 10. Agora vamos ler aqui. Aqui não é uma adição. Esse sinalzinho é de menos. Como chamam essas operações matemáticas? Muito bem, subtração. E subtração, conto junto, eu separo. Muito bem, eu tiro, eu separo. Vamos ler? 1 menos 1. Eu tenho
1 e eu tiro 1. Quanto que eu fico? Com 0, muito bem. E aqui, 2 menos 2 igual a 2. Eu tenho 2, eu tiro 2. 1, 2. Quanto que eu fiquei? Com 0. Como pode 2 menos 2 igual a 0? Vamos ler a próxima? 3 menos 3 igual a 3. Menos 3. Se é menos, eu tenho que fazer o que mesmo? Tirar. Tirar quantos? 3. 1, 2, 3. Com quanto eu fiquei? Com 0. Então, aqui na frente eu vou colocar o quê? 0. Nossa, quando tira, pode até ter 0. Vamos ler a próxima? 4 menos 4 igual a... Tem 4. Se eu tirar 4, 1, 2, 3, 4. Com quanto que eu fiquei? Com 0 de novo. Meu Deus! E qual que é o número que nós vamos colocar aqui? 0. 5 menos 5 igual a... Vamos ver, eu tenho 5. Eu tenho que tirar quanto? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Com quanto que ficou? 0. Que legal! Todas essas contas deram 0. Quando tira, tem um número e tira o mesmo número, fica que jeito? 0. Muito bem. 8. Complete a sequência numérica. Vamos completar a sequência numérica. 0, 1. Qual está faltando? 2. Muito bem. 3, 4. Está faltando esse número aqui, que vem depois de 4 e antes de 6. Qual é o número que está faltando? 5. Muito bem. 6, 7. Está faltando um número depois do 7. Qual que é? 8. 9, 10. Qual o número que está faltando aqui? Você vai colocar. Então, onde está vazio o quadradinho, você vai colocar o número que está faltando. Se você esqueceu, é só começar a contar de novo, que lembra. 9. Contorne as figuras e faça grupos de 10 e responda as questões. O que é para fazer aqui? Nós vamos contar as viaturas em grupos de 10. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos circular uma dezena, que são 10 viaturas. E agora, será que aqui dá para fazer mais uma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, quase deu para fazer. Quantos grupos foram formados? Quantos grupos a gente formou de 10? 1. O que nós vamos responder aqui? 1. Sobraram carros sem grupos? Quantos? Sim, sobraram. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos responder sim, 8. Cada grupo de 10 é uma dezena. Para cada grupo, vamos desenhar uma barra para cada grupo e um cubo para carro que sobrar. Depois, complete o quadro. Então para cada grupo nós vamos colocar o quê? Uma barrinha de material dourado. Quantas barrinhas nós vamos colocar aqui? Uma, porque só tem um grupo. Cubinhos, nós vamos colocar para cada carro que sobrou. Quantos sobraram? 8. Muito bem. Depois nós vamos escrever isso no quadro valor lugar. E como vai ficar? Cubinhos na unidade e barrinhas na dezena. Olha lá que legal, de novo, agora com navios. Vamos contar 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem uma dezena. Vamos contar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Então, o que nós vamos fazer? Circular. Quantos grupos foram formados? Quantos grupos nós formamos? 2. Sobraram navios sem grupos? Quantos? Sobraram navios? Não, não sobraram navios. Então, o que nós vamos escrever aqui? Não. Cada grupo de 10 é uma dezena. Para cada grupo, vamos desenhar uma barra para cada grupo. E um cubo para navio, que é sobrar. Depois, complete o quadro. Nós vamos desenhar cubinhos? Não, não sobrou navio. Então, o que nós vamos desenhar? Muito bem, duas barrinhas. Duas barrinhas são duas dezenas. Se não tem cubinho, qual é o numeral que eu vou colocar na unidade? Muito bem, o numeral 0. Duas dezenas e 0 unidades formam qual numeral? Muito bem, o numeral 20. Ah, que peninha! Já acabou a nossa aulinha. Até a próxima!